Olá, gente. Como estamos todo mundo? Graças a Deus, estamos bem. Todo mundo na bênção do Eterno. Estamos aqui para mais uma leitura do livro de Levíticos. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece depois que a pessoa é sarada, quando a pessoa é curada, né? Sarada, curada da lepra ou de qualquer doença de pele. Como nós já vimos, essa era considerado um tipo de lepra, tudo que fosse relacionado com doenças de pele. Tanto a eczema como a sarna, né? Era tudo considerado, levado considerado como lepra. Como não se tinha conhecimento, né, de exames, né? A gente não tinha os exames naquela época, ninguém fazia exame de nada, porque não tinha conhecimento disso, ainda não tínhamos a tecnologia. Então, tudo era considerado perigoso. Tudo era considerado perigoso e imundo no sentido de que poderia prejudicar a vida da aldeia, né? Ou a vida ali do acampamento. Então, depois que a pessoa passava pela vista do sacerdote e que era considerada imunda, e depois ela ficava lá vivendo, né, no meio fora do arraial, então é incrível porque na experiência de Jesus, né, quando Jesus esteve e ele, né, curou alguns leprosos, eles viviam em bandos, né? Quando eles estavam, era mais de um, tinha mais de uma pessoa doente de lepra, então eles se juntavam em acampamentos para se ajudarem. No caso aqui, quando Jesus curou os 10 leprosos, né? Eles viviam em acampamento e eles estavam, quando Jesus foi aproximando deles, eles começaram a gritar, né? Como o Moisés ensinou, gente, isso aqui, essa experiência de Jesus aconteceu uns 600 anos ou mais. Uns 600 anos ou mais dessa instituição por Moisés. E a tradição continuava, colocar a mão na boca, né, a mão no bigode, e gritar imundo, imundo. E foi o que Jesus ouviu quando ele se aproximou, né, dos homens lá, quando ele se aproximou do... Nossa, gente, tudo que eu faço não está ajudando aqui. Quando ele se aproximou dos leprosos que estavam lá reunidos naquele descampado, né, naquele deserto, e eles gritaram imundo, imundo. Jesus não voltou, não voltou para trás, não. Jesus continuou no caminho dele. E aí, quando eles viram que Jesus não tinha medo, né, eles se aproximaram e Jesus perguntou: o que vocês querem? Pergunta, né, gente? Pergunta para quem estava naquela situação. Tomando um cafezinho para dar energia, gente, porque aqui tá lindo, vocês estão vendo aí fora? Pois é. Agora deve ser, não sei que horas são agora, mas deve ser por volta de meio-dia e meio, 1 hora da tarde. Mas é isso aí, ó, é inverno, né? Então vamos lá, depois que eles eram curados, né? Por isso que Jesus falou assim, vai e se apresenta ao sacerdote, né? Porque era isso que eles tinham que fazer. Vamos lá, vamos ler o que é que a lei de Moisés estabelecia para quem era curado de lepra. Disse o Senhor a Moisés: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote sairá para fora do arraial. Aí, ó, não podia ser no arraial, gente, era para fora do arraial. O sacerdote ia até onde estava o leproso e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que por aquele que deve ser purificado se tomem 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopo. Uau! Mandará também que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Olha, gente, a, a, o ritual era bem complicado. Olha,
devia ser, no dia da purificação, o sacerdote saía lá, então ele está limpo. Então vamos lá. Ele ordena que deve, para ser purificado, 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e ensopo. Mandará também que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Olha o detalhe. E tomará a ave viva, a madeira de cedro, o carmesim, o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave imolada sobre as águas correntes. Uau! Sobre aquele que deve ser purificado da lepra, espargirá 7 vezes e o declarará limpo. Então soltará no campo a ave viva. Uau, que ritual interessante. Pensa, gente, aqueles 10 que Jesus curou tiveram que passar por isso aqui. Aquele que deve ser purificado lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias, só de garantia. Ele pode entrar no arraial, mas ele não pode entrar na tenda. Deve ser muito estranho isso, né? Você fica igual uma pessoa que não tem casa, né? O homeless, aqui fala homeless, um sem casa. Aquele, ao 7º dia, rapará o cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas e o restante do seu pelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Olha aí. Depois de todo aquele ritual das aves, lá na beira do rio, que era feito na água corrente, ele entra para dentro do arraial, mas não pode entrar na tenda dele, fica lá por ali por 7 dias. Aí ele passa, antes dele entrar no arraial, ele tem que rapar todo o pelo do corpo. Aí ele entra para o arraial. Aí fica 7 dias assim. Aí depois desses 7 dias, ele ainda vai ter que rapar todo o pelo, inclusive sobrancelha. Ao 7º dia, rapará o cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas e o restante do seu pelo. Quer dizer, do lá de baixo também, né? Lavará suas vestes, banhará o corpo com água, aí que ele vai ser limpo. Já pensou que aqueles 10 fizeram tudo isso? Todo essa coisa aqui, todo esse ritual. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha sem defeito de 1 ano, e 3/10 de um efa de flor de farinha para oferta de cereais amassada com azeite e com o log de azeite. No 8º dia, depois todos esses dias, ele vai ter que fazer essa oferenda. 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha sem defeito de 1 ano. E ainda o efa da flor de farinha. O sacerdote que faz a purificação apresentará perante o Senhor o homem que deve ser purificado junto com aquelas coisas, à entrada da tenda da congregação. Então o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá como oferta pela culpa, junto com o log de azeite, ele os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo. Tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado pertencem ao sacerdote, a coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá entre as pontas da orelha da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Uau. A gente sabe que o azeite significa unção, né? Purificação e unção.
O sangue era para a culpa. E aí, em cima do sangue que ficou na orelha direita, essa aqui, ó, ele colocava primeiro o sangue e depois o óleo em cima do sangue. Olha que coisa mais linda, coisa mais interessante. Quer dizer, ele fez a purificação do pecado e depois santifica naquela ação. Tá? O restante do azeite que está na mão do sacerdote, este porá sobre a cabeça daquele que deve ser purificado, e assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Depois de botar na orelha direita, no polegar direito, no polegar do pé também, ele vai pegar o restante e coloca na cabeça. No ori, na entrada de energia da pessoa, ele coloca a mão com o azeite da purificação, da santificação. Yeah. Versículo 19. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que deve ser purificado a sua imundície, depois imolará o holocausto. E o oferecerá com oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Mas se for pobre e os seus recursos insuficientes, tomará apenas um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um log de azeite. 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Então, se a pessoa tinha condições, ele levava 2 cordeiros sem defeito, 1 ovelha sem defeito, 3 animais. Se ele tinha mais ou menos, ele levava, então, se for pobre, e somente 1 cordeiro. E depois 2 rolas ou 2 pombinhos, quer dizer, ia descendo, né, gente? À medida que a pessoa não tinha condições nenhuma, por exemplo, era um morador de rua, como é que ele ia oferecer? Ele não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, né? A não ser que alguém doasse para ele. Então, ele tinha a opção de duas rolas e 2 pombinhos. Ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à entrada da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite e o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa e o sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da sua orelha, sobre a ponta da orelha direita, daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, à esquerda, ele colocava o azeite na mão esquerda e com a direita ele colocava na orelha, né, e no polegar e no pé. E o resto ele colocava na cabeça. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da própria mão do sacerdote, na mão esquerda, e com o dedo indicador direito espargirá este azeite 7 vezes perante o Senhor. Do azeite que tem na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, no mesmo lugar em que pôs o sangue da oferta pela culpa. O que sobrar do azeite que tem na mão, o sacerdote porá sobre a cabeça do que deve ser purificado, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme os seus recursos. Será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que deve ser purificado perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujos recursos são insuficientes para sua purificação, disse o Senhor a Moisés e a Arão. Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há praga em minha casa. É o que eu falei para vocês, gente. Eles consideravam praga
de lepra na casa é os fungos. Hoje, por causa da umidade, aqui na minha casa a gente não tem esse problema, mas muitas casas aqui na Inglaterra têm esse problema de dar fungo. O apartamento da minha filha, ele tinha esse problema. Nós conseguimos tirar esse problema com produtos que é contra esse tipo de mofo, né? Hoje a gente chama mofo, naquela época chamavam praga, para vocês terem uma ideia. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes de ir examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que nela há. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Se eu examinar a praga, notar nas paredes da casa manchas verdes ou vermelhas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa e a isolará durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote voltará e, se constatar que a praga se alastrou pelas paredes da casa, ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar imundo. É. A gente, aqui na Inglaterra, essa situação é tão difícil de ter essa coisa, né? Como é que eu falei? Essas manchas, né? Essa coisa que acontece por causa da umidade, que a gente aqui tem tinta de parede especial para isso. E é incrível, gente. Por mais que você passe, pinte, jogue esses produtos, ele sempre brota. Aqui no meu banheiro é assim. Eu tenho de 15 em 15 dias eu tenho que botar esse spray para tirar esses fungos, e não acaba. Nós já reformamos o banheiro da banheira todinho, mas nós não tiramos a madeira que estava lá. E a madeira que estava lá é que está contaminada. Então, ela sempre volta, sempre volta. Aí é preta, esse fungo, ele é preto ou vermelho ou verde, né? Mas aqui ele costuma ser marrom. Costuma ser marrom. Eu tenho que estar sempre refazendo o meu banheiro aqui, porque eu tenho um banheiro no meu quarto. Eu tenho que sempre estar refazendo as junções, né, da cobertura da parede, que é de cerâmica. Todos os 2 banheiros são de cerâmica. Todos os 2 banheiros são de cerâmica. Mas a madeira que estava lá não foi trocada. Essa madeira não tem como ser trocada. Ela só vai. Esse problema nas nossas casas aqui, porque todas elas têm o mesmo problema, por causa da umidade, isso só vai acabar quando eles destruírem tudo isso aqui, jogar tudo por terra e fazer tudo de novo. Aí pode ser que esse problema de mofo acabe. Aqui eles chamavam de lepra, nós hoje chamamos de mofo, né? Versículo 39. Ao 7º dia, o sacerdote voltará e, se constatar que a praga se alastrou pelas paredes da casa, ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar imundo. É o que nós deveríamos fazer aqui, mas não tem como fazer, porque está na estrutura da casa. A estrutura das nossas casas aqui são todas de madeira. E aí, não tem como você tirar isso. Não tem como você tirar a estrutura da casa. E a estrutura da casa que está contaminada. Mas como nós temos todos esses recursos, né, dos sprays que a gente usa para controlar a praga, é isso que nós fazemos, nós controlamos a praga, mas nós não acabamos com ela, porque ela sempre volta. Versículo 41. Fará raspar toda a casa por dentro e o pó da raspagem será lançado fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e a casa será rebocada com outra argamassa.
Mas se a praga tornar a brotar, é o que eu falei que acontece, depois de arrancadas as pedras e de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote voltará para examinar. Se a praga se tiver estendido na casa, é lepra maligna e a casa será imunda. Gente, naquela época até que se poderia dizer a casa está imunda e aí faz outra casa, mas hoje não tem como a gente fazer isso. Não tem. Porque quase 90% das casas aqui em Londres tem esse problema. Como é que você vai destruir tudo isso? Onde você vai botar 8 milhões de pessoas? Não tem como. Portanto, será demolida a casa com as suas pedras e a sua madeira, como também todo o reboco e tudo que será levado para fora da cidade a um lugar imundo. Então, você imagina, a casa da minha filha, o apartamento dela, ela mora no 20º andar. O prédio tem 22 andares. São 4. São 4 apartamentos por andar. São 22 andares. Olha o tanto de apartamento nesse prédio. Olha o tanto de gente. Como é que eles vão demolir o prédio inteirinho? Porque tem isso. Onde é que eles vão botar essas famílias? Se você pusesse 20, seriam 40, né? 40 apartamentos, 22. Então, são 48, né? 48, 4, 3, 2, 1. Não são. Não, gente, espera aí. São 80 famílias, são 80 apartamentos nesse prédio. São 80 casas. Como é que você derruba o prédio inteirinho? Onde é que você vai botar essas famílias? Não tem como. 88 famílias, 88 apartamentos. Então, como é que você aplicaria essa lei hoje? É, fica difícil, né? Ainda bem que hoje nós temos esses recursos, né? Da tinta contra o mofo. Nós temos hoje os recursos dos sprays que a gente fica usando o tempo todo. Na casa da minha filha nós fizemos isso, nós usamos essa tinta de parede, que é contra o mofo, então o mofo vai ficar do lado de fora, mas não entra para dentro da casa. Mas ele está lá. Ele está lá. Versículo 46. Aquele que entrar na casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Eu não entendo por que isso aqui tem, porque o mofo não entra na gente, né? Eu não sei, não sei se a gente se o ser humano pode ser transmissor dessa praga não sei, porque isso vem pela umidade, pelo ar, né? Versículo 47. Também o que dormir ou comer em tal casa lavará suas vestes. Bom, o que eu sei é que ele é muito prejudicial para a vida das pessoas. Você adoece com ela. Tanto é que aqui na Inglaterra nós temos leis com os landlords, né, que os donos das casas, os que alugam as casas, se uma pessoa, se uma criança que é a mais vulnerável para esse problema, se ela adoecer e pegar uma pneumonia ou uma bronquite por causa disso, o dono do apartamento que alugou, ele é responsável, ele vai ter que pagar uma indenização para aquela família. Então, aqui eles tentam controlar, né, o problema do mofo nas casas. Mas mesmo assim, gente, muita gente tem problema por causa disso. Talvez por causa da saúde da pessoa. Aqui em casa eu controlo, eu tenho antimofo para tudo. E aqui a gente tem que usar uns negocinhos que a gente coloca dentro do guarda-roupa e dentro das gavetas para tirar esse cheiro de mofo, né? O cheiro de mofo. Então, e para tirar a umidade também.
ele puxa a umidade. Quando eu tenho que trocar ele todo mês, uma vez por mês eu troco tudo, tanto das gavetas, não daqui de dentro de casa, porque aqui de dentro de casa tem o heating, né? Tem o aquecimento, que faz ficar seco o lugar. Mas nos banheiros eu tenho. Nos banheiros eu tenho esse negócio que puxa a umidade para não dar tanto mofo. Então, nós temos recursos hoje para tirar esse problema, mas nessa época não tinha nada disso, né, gente? Então, tinha que ser destruído mesmo. Versículo 48. Mas se ao entrar na casa, o sacerdote notar que a praga não se estendeu nela depois de ter sido rebocada, declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, carmesim e sopro. E molará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará a madeira de cedro, o isopo e o carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes e com a ave viva, com a madeira de cedro, com isopo e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei referente a toda sorte de praga de lepra de tinha, da lepra dos vestuários e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Graças a Deus, hoje nós temos tecnologia suficiente para não precisar derrubar as casas, né? E tentar controlar essa lepra. Nós não extinguimos o problema. O problema está aí, está incubado, está escondido entre as paredes, mas não brota para fora. Se ela brotar para fora, aí ela causa danos no nosso corpo, né? Porque é o que eu falei, tem gente que adquire asma por causa disso, né? Que atinge os brônquios, a pessoa respira aquilo. Se isso causa problema, é porque esses fungos, esse mofo, que é um tipo de... Ele é vivo, porque se ele não fosse viver, ele não procriava, né, gente? Então, ele emite um tipo de cheiro, um tipo de... não é só cheiro, mas ele deve ser como se fosse uma fumacinha, mas é tão tênue, tão transparente que a gente não enxerga. Olha aí, não é porque a gente não enxerga alguma coisa que ela não exista. Hein? Não é porque você acha que ninguém está vendo. Interessante isso, né? Não é porque eu não vejo que ela não está lá. Isso também se refere à vida espiritual. Não é porque você não está vendo o inimigo espiritual que está na sua casa tentando te pegar, que ele não exista. Ele existe e ele prejudica. Tá? Ele prejudica. Você vê o mofo lá, mas você olha assim e pensa que ele não está nem aí, né? Ele é inocente. Dorme lá naquele quarto por uma semana para você ver se você não vai começar a tossir. Primeira coisa, você começa a tossir. Não é porque ele parece que é inocente que ele é inocente. Ele não é. Ele não é. Ele traz consequências físicas para a gente. Ele emana alguma me faltando a palavra, gente. Os fungos, eles emanam alguma coisa, eles emanam alguma molécula, alguma coisa que prejudica a saúde. Lá fora não tem problema, eu tenho lá na minha calçada, está cheio deles. De vez em quando a prefeitura manda um pessoal que espreia um negócio que parece que mata, né? Ela fica pretinha, acaba,
É só chover, que ela brota todinha de novo. Tá lá, tá tudo verdinho de novo. Lá fora não tem problema, não vai me prejudicar, porque o ar, né, leva o cheiro, leva essas energias que ela emana, leva esse... Gente, como é que fala isso? É um tipo de substância, um tipo de fumacinha, sei lá, um tipo de coisa que ela emana que prejudica a saúde. Se está dentro de casa, aí não tem como, né, gente? Aí você vai adoecer mesmo, principalmente as crianças, ou como adoecem. Mas quando ela está incubada, como ela está agora, aqui dentro da minha casa, ela está incubada. Inclusive, eu refiz o meu banheiro essa semana, embaixo, porque eu vi que ela já estava começando a querer vir de novo. Aí eu já refiz todinho, tirei o que estava lá, tirei a velha, que ela já estava pretinha por dentro, que depois que ela morre, ela fica preta. Tá? Quando ela está viva, ela fica meia amarelada, meia lustrosa, sabe? Aí você põe o antifungo, né? Aí mata tudo, aí você vai e faz tudo de novo. É isso que a gente tem que ficar fazendo, para ela não brotar e não prejudicar ninguém na casa, né? Gente, essa é. Agora você imagina, quando Miriam teve a lepra, nós vamos ver mais tarde que a Miriam, ela ficou com raiva de Moisés, por causa da esposa de Moisés. E deve ter um atrito entre as duas, e aí Moisés ficou do lado da mulher e a Miriam ficou com raiva e falou mal de Moisés. E aí o que aconteceu? Ela pegou lepra. Talvez tinha sido o eczema que ela pegou. E ela teve que ficar fora do arraial. E ela teve que fazer todo esse ritual que nós lemos aqui. Agora você imagina aqueles 10 que Jesus curou da lepra, que eles tiveram que fazer tudo isso. Então tá, gente, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, né? Hoje é sábado. E vamos que vamos na esperança. Não vamos desanimar, gente. Não vamos desanimar. A alegria do Senhor é a nossa força. Assim disse o salmista. Tá? Vamos cantar, vamos alegrar, vamos agradecer ao Eterno todos os dias. Tudo que acontece, gente, é para a bênção de uma coisa futura. Então é Baruch Hashem. Baruch Hashem significa bendito seja o Senhor. Né? Bendito seja o Senhor, Baruch Hashem, bendito seja o Senhor, abençoado seja o Eterno. Aí você fala, mas nós vamos abençoar? Vamos sim, vamos abençoar o Eterno todos os dias. Vamos abençoar o Eterno todos os dias. E abençoar Jesus de Nazaré também. Jesus de Nazaré também, Yeshua, o Messias, Jesus o Messias. Yeshua é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Maravilha isso, não é? Ele é a luz. E nessa luz que ele é, nós também temos obrigação de ser, porque se nós encarnamos Jesus, se nós somos discípulos dele e fazemos aquilo que ele quer e o Espírito Santo está na gente, nós também temos a obrigação de ser luz. Porque Jesus está em mim e se ele é luz, eu também sou a luz. Tá? Então vamos nessa. Que Deus te abençoe e te guarde, tenha um bom dia, um bom final de semana e vamos, que a vida é linda. Tá? O Senhor está conosco e ele nos abençoa todos os dias. Conta as bênçãos. Disse-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, conta todas as bênçãos e verá surpreso quanto que Deus já fez. Tá? Tchau, tchau.